E aí, família tricolor, amiga São Paulina, amigo São Paulino, vocês, meus amigos torcedores de outros clubes, bem-vindos. Mais um vídeo. Hoje eu ia fazer um vídeo especial para ser postado mais tarde, 8 da noite, falando sobre o time ideal do São Paulo, né? Eu tinha combinado com vocês, a gente ia discutir qual era o time ideal. Só que agora há pouco, agora são um pouquinho antes das 2 da tarde, dessa sexta-feira, surgiu agora a informação que o Daniel Alves não veste mais a camisa do São Paulo. A diretoria anunciou, eu vou contar detalhes sobre o que aconteceu e também dar a minha opinião em relação a tudo isso, fazer um resumo dessa história do Daniel Alves no São Paulo e quero muito saber a sua opinião. Depois das informações eu quero saber muito o que você acha, mas a informação é esta: Daniel Alves não veste mais a camisa do São Paulo. No dia do lançamento da camisa número 3 do São Paulo, eu tô com ela, vou falar mais sobre ela daqui a pouquinho, mas antes, ó, o OneFootball, primeiro lá no aplicativo de futebol para celular, primeiro link da descrição, você clica e baixa o melhor aplicativo totalmente de graça. Além de acompanhar os jogos do Campeonato Brasileiro, de todos os campeonatos do mundo, você acompanha o Campeonato Alemão de graça, não só vídeos, informações, mas os jogos do Campeonato Alemão de graça. Então não perca, prestigie a mídia alternativa, baixa o OneFootball, primeiro link da descrição, você ajuda os nossos parceiros e se diverte, se informa com o melhor aplicativo de futebol para celular. Vamos lá, gente, vamos falar, o que aconteceu foi o seguinte: o São Paulo esperava a volta do Daniel Alves e do Miranda hoje, a representação dos dois jogadores hoje, porque depois dos jogos da Seleção Brasileira, né? A Seleção Brasileira venceu o Peru ontem por 2-0 e os jogadores teriam que se apresentar hoje. O Miranda se apresentou normalmente, treinou normalmente hoje no CT da Barra Funda, e o Daniel Alves, o staff do Daniel Alves, informou a diretoria do São Paulo que ele não voltaria a se apresentar caso, enquanto a dívida de cerca de 11 milhões de reais que o São Paulo tem com ele não fosse paga. O São Paulo divulgou nas redes sociais, e agora eu vi uma entrevista dizendo o seguinte, que nenhum jogador é maior que o São Paulo, e por causa dessa atitude do Daniel Alves, ele não veste mais a camisa do São Paulo. O Daniel Alves teve ao todo 95 participações com a camisa do São Paulo, fez 10 gols, marcou 10 gols, jogou, o nosso camisa 10, era o nosso camisa 10, jogou no meio de campo, na ala e na lateral, mas acho que a grande maioria do tempo, boa parte do tempo, sob o amiguinho dele, o Fernando Diniz, ele foi meio de campo, e ele tem 6 jogos apenas pelo Campeonato Brasileiro, ele pode se transferir para qualquer equipe no Brasil. Então, se você acha que não foi estratégico isso, ele não se apresentar meio que provocando a saída, eu não sou ingênuo de acreditar que ele esperou, ele poderia ter feito isso depois dos 7 jogos, mas não, ele está interessado em sair do São Paulo. Eu vou falar rapidamente sobre o que eu acho dessa questão. O São Paulo deve para ele, porque o pior presidente da história do São Paulo, o seu Leleco sem caneco, junto com o pai de todos, o Alexandre Pássaro, o Passarinho Verde, o pai de todos, que faz contrato de 5 anos, 4 anos, milionários que os jogadores adoram, e o seu Raí, aquela gestão incompetente toda, contratou um jogador coadjuvante camisa 2 para ser um protagonista camisa 10, pagando um salário fora da realidade, não só do futebol brasileiro, principalmente fora da realidade do São Paulo. A gente teve o problema da pandemia, os salários foram... teve uma negociação que os salários iam deixar de ser pagos por um determinado momento, serem pagos posteriormente. Todos os clubes do mundo vivem um momento dramático por causa da pandemia, não é só o São Paulo. O Barcelona vive um momento dramático e o São Paulo não pagou o Daniel Alves. De um determinado período não pagou, a dívida chega a aproximadamente 11 milhões de reais. A minha opinião sobre isso é o seguinte: o Daniel Alves tem direito de receber. Prometeram para ele, assinaram um contrato com ele. Ele tem todo o direito de receber o salário que lhe foi prometido. O erro está na gestão de quem trouxe, na gestão do Leco. E também nessa gestão que não conseguiu pagá-lo. Não pagou o Daniel Alves. O Daniel Alves tem todo o direito de não vestir mais a camisa do São Paulo. Não sei como é o contrato, não sei detalhes do contrato, mas imagino que seja isso. Você não me paga, eu não jogo. Ele tem todo o direito. O direito do Daniel Alves é esse, de não jogar mais pelo São Paulo. E o São Paulo teria a obrigação de não virar refém desse jogador e fazer exatamente o que fez. Eu, se fosse presidente do São Paulo, eu teria feito isso bem antes. Eu teria feito isso antes, primeiro quando ele decidiu deixar o São Paulo na mão e ir para a Olimpíada. Eu já teria feito isso, porque eu, como presidente do São Paulo, já teria percebido que a prioridade dele não era o São Paulo. E resolveria da mesma maneira que a diretoria do São Paulo está resolvendo agora.
Ou seja, vai discutir, tentar um acordo envolvendo o departamento jurídico do clube e o departamento financeiro do clube. Eu imaginei que a gota d'água da história da Dani Alves no São Paulo fosse, né, naquele momento que depois que a seleção brasileira ter sido campeã olímpica, ele deu uma entrevista humilhando a instituição, humilhando os diretores e principalmente humilhando a nós, torcedores, quando ele disse que ele colocou o São Paulo Futebol Clube no mundo, naquele delírio de grandeza do mundo maravilhoso, encantado de Daniel Alves. A diretoria não tomou nenhuma providência e agora tomou essa providência tardiamente, mas pelo menos tomou essa providência de não se submeter a esse jogadorzinho que pensa que é Deus, que pensa que é maior que o Pelé, que pensa que é maior que o São Paulo, que pensa que é maior que Deus, se bobear. A trajetória do Daniel Alves para mim no São Paulo foi a maior decepção que eu tive com um jogador que vestiu o manto sagrado do meu time. A maior decepção. Eu já tive decepções com outros jogadores, como o Ricardinho, por exemplo. Alguns outros jogadores que eu esperava que fossem render muito mais e não renderam. Quando o Daniel Alves foi contratado, eu gravei um vídeo imaginando que o São Paulo teria contratou um protagonista, camisa 2, que mesmo sendo um protagonista, camisa 2, é um jogador vencedor, e um espírito vencedor fazia muita falta dentro do CT da Barra Funda. Aquele ambiente viciado, aquele ambiente de perdedor, aquele ambiente de acomodados. Quebrei a cara. Não tenho nenhum problema de falar que eu quebrei a cara. Graças a Deus eu não pude ir na apresentação desse jogador no Morumbi, senão acho que eu estaria com mais vergonha ainda. Porque eu sinceramente acreditei de todo o coração que o São Paulo fosse dar uma guinada, começar uma guinada com a contratação desse jogador. Só que o que aconteceu foi o seguinte: o Daniel Alves, que não é bobo, ninguém chega onde ele chegou no futebol sendo burro, sendo pouco inteligente. Ele pode ser um débil mental, ele pode ter problemas de cognição, o Tico e o Teco, um fala espanhol, outro fala português, mas nenhum jogador chega onde ele chega, para ganhar o dinheiro que ele ganhou, os títulos que ele ganhou, sendo burro. E burro ele não é. Quando ele chegou no São Paulo, ele percebeu que o São Paulo era um clube sem comando. O presidente do São Paulo, Leco, nunca tinha administrado um carrinho de paçoca. Ele percebeu que havia um vácuo de comando. E ele assumiu esse comando. Um cara que nunca foi comandante de nada, nunca foi líder de nada. Ele só foi capitão da seleção brasileira na Copa América porque o Neymar não jogou. Porque ele é totalmente submisso a Messi, a Neymar, a qualquer grande jogador que joga do lado dele, ele é submisso. Vocês viram ele no Brasil e Argentina, ele babando o ovo do Messi, aí ontem no jogo contra o Peru, toda a polêmica que o Neymar se envolveu, ele ia lá proteger. Ele é assim, ele é um coadjuvante, e não tem problema nenhum de ser coadjuvante. Só que no São Paulo ele quis ser protagonista, ele quis ser o presidente do clube, ele deu um esporro no presidente Júlio Casares, depois de uma semana que o São Paulo foi humilhado pelo Internacional no Morumbi, do Fernando Diniz, com a maior goleada que o São Paulo sofreu dentro de casa. Depois de 3, 4 dias ele deu a cara a tapa, cobrado pela torcida, e na entrevista coletiva que eu transmiti ao vivo ele falou... eu não teria demitido o Pássaro, nós jogadores gostávamos do Pássaro, uma indireta direta na orelha do presidente do São Paulo, que foi humilhado em rede nacional numa entrevista coletiva. Teve um episódio do Tantan, quando ele estava com o braço quebrado, o São Paulo foi ser humilhado na Libertadores fora de casa, ele apareceu postando, tocando Tantan, depois uma outra foto dele com o Tantan na cabeça, tirando sarro de quem criticou. Ele escolheu o treinador, foi ele que escolheu o Fernando Diniz, ele escolheu a posição que ele ia jogar, e ele escolheu a sagrada camisa número 10 do São Paulo. Ele mandava no clube. Ele mandava mais do que o presidente do São Paulo, mandava mais do que o Leco no São Paulo. E como protagonista, camisa 2 jamais vai ser, um coadjuvante camisa 2 jamais vai ser um protagonista camisa 10, a passagem dele pelo São Paulo foi um fracasso. O custo-malefício que esse jogador trouxe para os jogadores do São Paulo, é um exemplo que treina, que chega cedo, eu vi mesmo o exemplo. Você acha que por mais que o cara chegue cedo e corra, você acha que o moleque da base, o moleque que está se matando aqui, teoricamente se matando, mas que está jogando com a camisa do São Paulo, precisa do camisa 10 do time dele no momento mais crucial do campeonato, com o time na zona do rebaixamento e tendo que disputar uma partida importantíssima
contra o Racing pela Libertadores, o cara que tá vendo o principal, o maior salário do clube, deixar todo mundo na mão e ir para a Olimpíada, isso você acha que não influencia negativamente? Então, gente, para ser curto e grosso, uma grande decepção. Trazer o Daniel Alves, eu falo isso com dor no coração, foi um grande erro. Eu tenho camisa desse cara, número 10. Eu paguei por essa camisa. Paguei para colocar o nome do Daniel Alves nas costas da minha camisa. O saldo positivo de tudo isso é que, graças a Deus, o São Paulo não se transforma em refém de um jogadorzinho como esse, que pode ser vencedor, que pode ter não sei quantos títulos na carreira, mas que no clube que eu amo, no clube que eu defendo as cores, foi um verdadeiro fiasco. Você, Daniel Alves, assistiu a final do Campeonato Paulista do mesmo lugar que eu assisti, do sofá. Nem dessa conquista você fez parte. Então, eu sinceramente não vou desejar sorte na sua carreira, que você seja muito feliz, que você ganhe muito dinheiro. Sabe por quê? Porque eu tenho muita gente na sua frente para desejar tudo isso. A única coisa que eu desejo a você, graças a Deus, aconteceu, que você nunca mais vai vestir a camisa do meu time. Por favor, deixa a sua opinião aí, quero saber muito o que você pensa sobre isso. E a gente se encontra amanhã, tem pré-jogo, Caleri e Gabriel já inscritos no boletim informativo da FIFA, se o Crespo quiser já podem jogar. E a camisa, que eu achei super bonita, o São Paulo não vai jogar com essa camisa, porque o Leco, olha de novo, o Leco fez um acordo verbal com a Adidas sobre a terceira camisa, não tem nenhum documento assinado, então não pode passar pelo conselho, então não pode jogar com essa camisa. O São Paulo provavelmente não vai jogar com essa camisa, mais uma desse pior presidente da história. Então a gente conversa, no link da descrição tem o telefone da São Paulo Mania do Alfa Shop, as meninas têm a camisa lá, entregam para todo o Brasil. A minha opinião sobre a camisa, o caimento é muito legal, o tecido é mais ou menos parecido com a camisa número 1, essa do Caleri, mas é camisa do São Paulo, e para mim vai ser sempre linda. Lembrando, se inscreva no canal, 370 mil, você concorre àquela camisa, inscrito do canal, camisa 30 do Caleri, que eu mostro sempre porque tem uma câmera aqui. Você concorre, tá bom? Vou lá jogar a Copa Desimpedidos, deixa seu comentário, amanhã a gente faz o pré-jogo, eu quero muito saber a sua opinião. E só para encerrar, vamos apostar já no Campeonato Brasileiro pela 1xBet, primeiro comentário fixado você clica e usa o código promocional Barolo. Deixa seu comentário, quero saber o que você pensa sobre a camisa, sobre o Daniel Alves, e a gente se encontra amanhã. Fiquem com Deus, forte abraço, aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, eu não quero ter razão, quero ser campeão. Um abraço.